domingo passado acerca da criança que perguntou para o pai qual era o tamanho de Deus. E quando o pai levou perto de um avião grande, que ele disse que era muito grande, e depois que ele olhou e que ele viu muito alto aquele avião, ele disse o seguinte: é muito pequeno. E o pai fez então aquele paralelo. Da mesma forma, quanto mais distante Deus estiver da gente, mais distante, ou seja, no sentido de tamanho, ele será muito, muito pequeno. Mas quanto mais próximos ele estiver, muito grande ele será. Então, da mesma forma, nós precisamos então de estar desenvolvendo. E hoje eu não vou estar falando necessariamente sobre por que orar, como orar, mas eu vou, à luz deste texto que a gente leu de Colossenses capítulo 1, versículo 9, pelo que orar. No início da carta aos Colossos, então o apóstolo Paulo, ele também nos ensina a orar. E a verdade é que o versículo 9 fala de que nós devemos orar com compreensão. Isso significa que eu preciso estar raciocinando. A oração, queridos, ela não é destituída de inteligência. A oração, ela não é movida apenas pela emoção, mas a oração deve ser resultado da tríplice manifestação humana, ou seja, a razão, a emoção, a vontade e, acima de tudo, o Espírito Santo que está no meu espírito e que manifesta na minha alma e que deve ser, na realidade, evidenciado através do meu corpo. E por isso, então, o meu corpo, ele precisa estar genuflexo, ele precisa estar completamente dobrado, completamente submisso à grandeza do Deus Todo-Poderoso. E a minha alma precisa estar subjugada ao Espírito. Por quê? Porque se eu for dirigido por minha alma, infelizmente as minhas reações não serão reações agradáveis, não serão reações boas. E Paulo então, o apóstolo Paulo então, ele intercede pelos irmãos de Colossos, a fim de que eles transbordem em pelo menos 3 áreas. O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu quero só trazer a memória dos irmãos um pouquinho, o que é que vem antes. O apóstolo Paulo, ele começa a dar graças a Deus no versículo 3, e orando o tempo todo pela força daquilo que realmente está sendo evidenciada na fé em Cristo Jesus, pelo amor, pela caridade e por tudo que os santos de Colossos estavam evidenciando, a esperança que eles tinham de encontrar-se com Jesus Cristo, a forma como eles respeitavam e como eles tratavam o líder Epáfras, a forma como eles amavam aquele pastor daquela igreja que era o pastor Epáfras, e a forma como ele, como ministro de Cristo, estava trabalhando, e a forma como ele estava evidenciando e dando aquele relatório para o seu discipulador, o apóstolo Paulo. E por isso então, no versículo 9, depois que o apóstolo Paulo ouviu todo esse relato de Epáfras, ele diz o seguinte: por esta razão, irmãos, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Como é gostoso, como é bom, como é agradável a gente está ouvindo notícias excelentes. As notícias boas, elas fazem com que os nossos ossos sejam fortalecidos, mas as más notícias, elas adoecem-nos completamente. E por isso então, o apóstolo Paulo estava mesmo provavelmente preso em Roma, quando ele escreveu essa carta, ali naquele local, ouvindo o relatório daquele responsável por aquela igreja, do pastor Epáfras. Eu posso assim dizer, porque ele era ministro de Deus naquele local. Quando ele deu aquele relatório para o apóstolo Paulo então disse o seguinte: por essa razão eu estou alegre, feliz, sendo grato desde que eu ouvi, e por isso então eu não cesso de orar por vocês. E aí ele começa então a evidenciar quais são as áreas. A primeira área que o apóstolo Paulo diz o seguinte: pedi para que sejais cheios de conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, a primeira área é a vontade que nós de que podemos conhecer, principalmente pela palavra de Deus, conhecer, crescer na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas fazem. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora a questão, a vontade de Deus, ela é bem explícita na Bíblia, ela é bem óbvia, ela é bem clara. O problema é que na maioria das vezes
nós começamos a criar subterfúgios, nós começamos a criar caminhos, queremos dar atalhos. E a história de Deus para as nossas vidas, elas seguem praticamente um traçado de um rio. Às vezes a gente vê de cima um rio que faz uma curva muito grande, daqui a pouco ele pega e vem próximo de onde ele estava. Alguém poderia falar o seguinte: eu poderia cortar logo aqui, que encurtaria caminho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte: se cortarmos de repente, a gente está fazendo com que alguns territórios, alguns estados percam territórios, alguns países percam território, e algumas pessoas ribeirinhas percam a água, muita gente morra de sede naquela curva que ele faz. Então, eu quero dizer, da mesma forma que a gente não pode ficar cortando atalhos ou fazendo atalhos nos rios, mas deixar a obediência natural que ele tem nas curvas que ele faz. Da mesma forma, a vontade de Deus, então, às vezes, aparentemente, ela está fazendo algumas curvas, mas nós precisamos de obedecer o fluxo desse rio, a fim de que a gente possa navegar com tranquilidade. Mas aí a questão é a seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora a questão é a seguinte: qual é a vontade que você vai estar obedecendo? A dele ou a sua? Qual é a vontade que eu vou estar obedecendo? A vontade de Deus para a minha vida ou a minha vontade? Agora, como é a vontade de Deus? Eu quero falar rapidamente sobre isso aí. Só citar para vocês. A vontade de Deus, à luz da Bíblia, ela é tríplice. Ou seja, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas por que em muitos momentos eu não acho tão agradável assim? Porque eu estou querendo o que eu quero. Mas no momento em que eu descanso em Deus, no momento em que eu deito nas mãos do Senhor Deus, no momento em que eu fico como que exausto, e não tripudiando, e não tentando fazer com as minhas mãos, e não tentando dar o jeitinho meu, mas no momento em que eu simplesmente deito e descanso no Senhor, aí eu vou estar experimentando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Interessante que Hebreus capítulo 4 diz o seguinte: eu temo, pois, irmãos, que algum de vocês ainda não entrou no descanso de Deus. A pior coisa que tem para o crente, irmã Renata, é a pessoa não entrar no descanso de Deus. Porque quando ela não entra, ela fica o tempo todo querendo as coisas do jeito dela. Mas no momento em que ela entra no descanso de Deus, ele começa a dar aos seus enquanto ele está dormindo. É isso que a palavra de Deus diz: Deus dá aos seus enquanto dormem. Isso não significa que você vai ficar dormindo 24 horas por dia, ou seja, dormir como preguiçoso, porque o nosso Pai trabalha até hoje, mas você vai trabalhar da forma devida, você vai continuar tirando as pedras da frente do sepulcro, como foi no caso de Lázaro, você vai continuar preparando a terra, jogando a semente, mas crendo que o Deus Todo-Poderoso vai fazer com que, se não houver muita chuva, pelo menos à noite, com o clima agradável da noite, vai vir sereno o suficiente para poder fazer com que aquela semente que ali está invisível aos olhos morra, a fim de nascer e se tornar uma árvore que vai estar produzindo não só 30, não só 60, mas a 100 por 1 para a glória de Deus nosso Pai. Então a vontade de Deus é sempre dessa forma. Agora é interessante que um dia Jesus, enquanto homem, esteve aqui na terra, e ele nos ensina algo muito interessante. Houve um momento em que, por isso Jesus, Alisson, talvez estivesse pensando e falando, e buscando e orando, porque ele sentia no seu espírito, à medida que os dias passavam, as coisas se tornavam cada vez mais difíceis. Bom seria se tudo fosse como no primeiro milagre dele registrado na Bíblia, que é a transformação de água que era que era usada para as purificações dos judeus. Bom seria se tudo na vida continuasse como aquele dia, uma festa de casamento. Mas não. Começou com uma festa de casamento, mas terminou no Getsemane. Aí tem uma coisa que eu quero falar uma coisa para você.
Às vezes nós ficamos reclamando o seguinte: eu estou passando por uma situação muito difícil, eu estou num deserto muito grande, eu estou com um problema muito grande, e aí por isso então você começa a ridicularizar, ou em alguns momentos até reclamar, murmurar contra Deus. Mas eu quero te falar uma coisa muito séria. Deus criou o primeiro homem, Adão, e o colocou no jardim. E se hoje nós temos jardins, que são jardins cuidados por nós, com as nossas ineficiências, e mesmo assim a gente conhece e já viu, ainda que por fotografias ou não, ou por filmes, mas alguns até pessoalmente, jardins lindíssimos, e não chegam aos pés do jardim que Deus criou, onde Ele colocou Adão. Lá naquele jardim, Adão com Eva conseguiram pecar, e Jesus, Ele venceu o diabo no deserto. A questão não é onde nós estamos, é com quem nós estamos. Se nós estivermos com Deus, nós seremos mais do que vitoriosos. E Jesus então lá no Getsemane, Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas aí houve um detalhe muito interessante. E Jesus fala o seguinte: faça a tua vontade, não a minha. Qual era a vontade de Jesus? Se Jesus tivesse falado o seguinte: faça a tua vontade, não a minha, está dizendo o seguinte: a minha vontade é desistir, a minha vontade, eu sei que está difícil, a minha vontade, como homem que eu estou, já que eu não tive por usurpação ser Deus, mas aniquilei-me ao ponto de se tornar homem, então como homem eu estou querendo desistir, mas que a minha vontade neste momento não prevaleça, a vontade humana neste momento não prevaleça, porque a vontade humana vai fazer com que eu continue preso, com que os homens, os seres humanos continuem presos. Faça-se a tua vontade. E naquele momento a vontade de Deus se cumpriu, e a vontade de Deus foi boa, perfeita e agradável, não para Jesus naquele momento, porque naquele momento ele teve que morrer, mas lá no final, qual foi o final? A maior vitória de todas, a ressurreição. Então eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte: talvez você esteja perdendo algum round na sua luta. Eu já perdi muitos rounds na minha luta, mas eu tenho certeza absoluta que no final eu sou mais do que vencedor. Não serei apenas, eu já sou, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Talvez você tenha perdido um round, mas você não perdeu a luta. Continue firme, vá até o último momento. Quero que você tenha essa convicção. Então o apóstolo Paulo, ele ora de forma bem clara: eu estou pedindo a Deus para que Ele encha, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então nós vemos que naquele momento a vontade de Jesus entrou em conflito com a vontade de Deus, mas ele optou por querer a vontade de Deus na sua vida. Então se aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo. Mas o que aconteceu com Jesus deve acontecer comigo também, no final. Qual foi? Submissão à vontade de Deus. Segunda lição ou orientação do apóstolo Paulo é o seguinte: eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento, mas eu oro também pedindo que vocês sejam cheios de toda sabedoria. Sabedoria de Deus que nós precisamos para usar adequadamente o conhecimento que nós temos de Deus. Tiago capítulo 3 nos dá uma orientação muito interessante. Eu gostaria de não apenas de citar, mas de ler essa orientação, porque ela vai ser fundamental para o nosso entendimento, para o seu entendimento, a fim de que você possa enriquecer-se um pouco mais ainda da palavra de Deus. Tiago, ele fala de forma muito interessante a forma como a gente realmente deve viver. Tiago capítulo 3, do versículo 13 em diante: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso,
Aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Interessante que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e é cheia de bons frutos, é sem parcialidade e é sem hipocrisia, ou arte da representação indigna. Então a sabedoria, ela é algo que nós alcançamos à luz da Bíblia, não é mediante as faculdades que nós fazemos. A sabedoria que a gente alcança, ela não vem através dos cursos, sejam eles EAD ou presencial, mas a sabedoria, ela vem através do temor do Senhor. E há uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. Tem muitas pessoas que são inteligentes, porque desenvolveram a sua inteligência com as faculdades, mas não são sábias. E existem pessoas que sequer sabem assinar os seus nomes, mas são cheias de sabedoria, porque a sabedoria é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, e ela vem na vida daqueles que se submetem à vontade de Deus e querem Deus na sua vida. Então, nós precisamos de conhecer, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este conhecimento de Deus, ele é repleto de humildade. E o conhecimento sem Deus, ele é repleto de orgulho. Por quê? Porque a humildade, queridos, ela precede todo tipo de honra. Mas o orgulho, ele precede a queda. O orgulho, ele leva-nos à queda. Em João capítulo 17, Jesus orou agradecendo a Deus pelos simples. Orou agradecendo a Deus pelos humildes. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste a sabedoria aos sábios e revelaste aos pequeninos e entendidos. Então, queridos, o homo sapiens, ele tem inteligência. O homo bios, ele age por instinto. E Jesus, ele explica de forma bem clara, em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. O que é isso? Você não conhecer a letra, não conhecer o que a letra diz, não conhecer o que está escrito. E o poder, você não conhecer a unção que a letra tem. A Bíblia, queridos, se você crer nela, ela é Bíblia, ela é palavra de Deus. Se você crê nela, ela é palavra de Deus. Se você não crê, ela continua sendo palavra de Deus. Mas na vida das pessoas que creem em Deus, ela não apenas é uma letra, ou seja, não é apenas uma escritura, mas ela se torna poder de Deus. Porque ela se torna poder porque nós vamos ler, vamos trazê-la para a nossa mente, e ela vai estar entrando no nosso íntimo e vai sair do nosso interior. E quando sai do nosso interior, não sai como um riozinho qualquer, mas sai como rios de águas vivas para a glória de Deus nosso Pai. Ela vai sair cheia de poder, cheia de autoridade. Então Deus está querendo que você transforme, que você mude na sua mente, no seu coração, que você transicione a sua ideia e deixe de ser apenas um racional da palavra e se torne alguém que crê no poder que há por trás, ou que há implícito na palavra de Deus. Então nós precisamos de conhecer, não errar mais. Jesus diz que vocês erram porque vocês não conhecem. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então errais não conhecendo, e por isso a gente precisa então estar completamente diferente. E com a outra lição, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu vou estar orando por vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que vocês sejam cheios de toda a sabedoria. Mas ele fala algo interessante: eu vou estar orando também para vocês, para que vocês tenham inteligência espiritual, ou seja, entendimento espiritual, a fim de que a gente viva para a glória de Deus nosso Pai. Interessante que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de falar o seguinte: para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Por quê? É o seguinte: a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus. E por isso então a gente pode até cantar Gálatas, que está bem claro dizer o seguinte:
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora, vivo na fé no Filho de Deus. Então essa é a verdade. Você precisa de ter essa convicção. Não viver mais você, mas viver para a glória de Deus nosso Pai. O apóstolo Paulo, ele é bem claro a orientar, então, que vocês tenham conhecimento, que vocês o conhecimento da vontade de Deus, que vocês cresçam também na sabedoria, mas que vocês cresçam também na inteligência espiritual. Existe, queridos, do ponto de vista científico, a gente vê muitos psiquiatras e psicólogos falando sobre o que é o quociente emocional, o QI, o que seria o quociente de inteligência, mas eu quero falar com você aqui agora sobre esse tipo de inteligência. Não existe a inteligência emocional, com certeza, mas eu estou falando aqui agora sobre a inteligência espiritual. Por quê? Porque nós precisamos de cada vez mais de estar buscando esse entendimento espiritual, esse crescimento espiritual, essa inteligência espiritual, porque nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso espírito, a fim de que a gente não perca tempo com aquilo que não vai nos levar a canto nenhum. Moisés, ele teve esse entendimento, à medida em que ele cresceu na inteligência espiritual, ele pôde perceber o valor da presença de Deus na sua vida. Ele disse o seguinte, de forma muito clara: eu não vou arredar o meu pé daqui, se o Senhor não for comigo. Então isso era um entendimento espiritual, para que ele pudesse então viver para a glória de Deus nosso Pai. Então quer a gente coma, quer a gente beba, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus nosso Pai. Tudo nessa terra deve ser feito para a glória de Deus nosso Pai. E outra coisa que o apóstolo Paulo faz, versículo 10, eu vou estar citando um pouquinho mais, eu falei de 3, vou estar citando um pouco mais. Ele orou por uma conduta digna. Eu estou orando também para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. Queridos, viver de modo digno é o resultado natural de uma vida vivida pelo poder de Deus. É natural. Quanto mais a gente convive com Deus, mais nós vamos captando no nosso espírito, no nosso modo de viver, as características do Deus Todo-Poderoso. Então, quanto mais nós dependemos dEle, quanto mais nós nos posicionamos em Cristo, mais nós vamos então estar desfrutando da grande bênção. E por isso então, o apóstolo Paulo, nesse versículo 11, ele fala o seguinte: eu vou estar orando para que vocês possam ter então capacidade interior. O apóstolo Paulo, ele usa então aqui 3 palavras, para que vocês possam ser fortalecidos, para que vocês possam receber o poder, para que vocês possam ter força. E esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é o mesmo também que vai estar fazendo com que o homem interior possa ser ressuscitado e crescido e acrescido a cada momento para a glória de Deus nosso Pai, para que a glória não seja nossa nunca, mas sempre do nosso Deus Todo-Poderoso. Como é que pode a manifestação, pode ser a manifestação desse poder? Em perseverança e paciência. O apóstolo Paulo termina a oração no versículo 12, do jeito que ele começou. Ele fala exatamente com gratidão. Com gratidão. Por quê, queridos? A gratidão serve como mais uma lembrança de que nós não somos mais miseráveis, mas somos ricos da glória e da graça de Deus, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, a graça foi o favor merecido. Eu vou estar participando da manifestação, da bênção que é reservada aos santos, não porque eu faça alguma coisa, não porque eu sou pastor, não porque eu sou isso ou aquilo, mas por causa da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, sequer eu estaria aqui agora. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria aí agora, ouvindo essa palavra. Mas nós estamos exatamente por causa da graça, das maravilhas e do poder de Deus. Que Deus abençoe então você de forma muito grande, e que nós possamos lembrar com o apóstolo Paulo. Eu creio que essa oração, ela se estende, ela foi inicialmente falando aos Colossos, mas ela é extensiva também a nós. E a oração do apóstolo Paulo, que ficou registrada, pedindo a Deus que nós sejamos
cheios do conhecimento da sua vontade, cheios de toda a sabedoria, cheios de toda a inteligência espiritual, para a glória de Deus nosso Pai. Vamos orar, que Deus possa estar abençoando você nesta noite, e que você possa ser cheio da graça, da unção e do sobrenatural de Deus. Pai, neste momento, eu quero te pedir que o Senhor possa estar enchendo a vida de cada um dos teus filhos e filhas com a tua graça, e que essa palavra, Senhor, venha redundar em bênçãos na vida de cada um, que nós sejamos, ó Pai, cheios do conhecimento da sua vontade, que sejamos cheios, ó Pai, de toda a sabedoria que vem do Senhor, que vem do Pai das luzes, que possamos, ó Pai, crescer e ser cheios da inteligência espiritual, para a glória de Deus nosso Pai. Abençoa, ó Pai, na autoridade do Teu nome, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos ouvindo, com toda a sorte de bênção espiritual, em Cristo Jesus nosso Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, que a glória e a graça de Deus esteja na sua vida, e que você experimente o melhor do Senhor a cada instante. Amém e amém.